Bom, começamos a jornada desse ano, né, no dia de hoje, e preparamos uma temática diferente para o decorrer desse ano em nossa casa. Nós iremos trabalhar a conceituação e desenvolver esses temas de reflexão com base no Livro dos Espíritos. A estrutura que nós vamos conversar vai estar baseada nessa temática e aplicaremos a contextualização das outras obras de Allan Kardec e as contribuições dos companheiros que deixaram as suas psicografias, né, os seus temas, os seus textos, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Muito bem, o tema que eu vou abordar hoje é um tema de reflexão, e antes de entrar propriamente dito no tema, eu vou construir um pequeno cenário com vocês, não é? Nós vamos falar sobre as causas primeiras, a causalidade de tudo que está ao nosso redor, a inteligência que proporciona essa causalidade que nós conhecemos pelo nome de Deus. Não é um tema simples, é um desafio, mas o desafio maior não é de quem profere as palavras, mas sim do processo reflexivo que nós vamos construir a partir desse momento. Quando nós abordamos o nome de Deus, ou quando nós empregamos o nome de Deus, o que vem à nossa cabeça? Não é? Nós temos um histórico na humanidade que nós trazemos ao longo desta vida e uma bagagem que trazemos conosco de outras. E essas certezas que revestem essa bagagem, elas constroem pensamentos intuitivos e que fortalecem a nossa visão sobre uma crença. Nós, seres humanos, nosso aparelho fisiológico está preparado para que nós possamos construir conhecimento e desenvolver sabedoria. Os seres humanos não são iguais, nós não somos iguais, nós estamos em estados de consciência diferentes. E é por este motivo, né, que o aparelho fisiológico de cada um de nós, meu, de vocês e de todos que se encontram lá fora, é por conta de uma estrutura fisiológica que muitos de nós são mais pragmáticos em determinados temas ou menos pragmáticos. E o que significa isso? É que alguns têm facilidade em mudar o seu ponto de vista e outros não. São capazes de discutir até as vias de fato. Bom, Kardec, na sua estrutura de pensamento, Kardec era um pedagogo, estudou em Pestalozzi, desenvolveu uma contextualização de vida para a educação. Quando ele compõe estas obras, ele compõe com base no entendimento pedagógico. E naquela ocasião, mesmo sem conhecer nenhum contexto de neurociência, Kardec já percebia a dificuldade que estava arraigada nas pessoas em mudar o seu ponto de vista e entender um fenômeno de maneira filosófica ou ainda científica. Estou abordando dessa maneira porque não tenho a pretensão de construir nenhuma crença nova, mas tenho a pretensão de abrir uma réstia na cortina de vosso pensamento, para que essa luz possa, no mínimo, construir uma curiosidade, para que a reflexão te leve a olhar esse tema de uma maneira diferente. O segundo momento é nós entendermos como que chegamos até aqui.
Mas minha ideia não é falar sobre a antropologia da formação da civilização humana. Mas vou abordar algumas situações com vocês agora. Ora, a palavra Deus vem do latim, Deus ou Daos. E mais interessante é que o latim nos dá a conotação de significância dessa palavra como ser supremo, entidade superior. Olha que coisa interessante. No latim, a etimologia mostra que Deus é um ser supremo. Nós, seres humanos, estamos preparados para o nosso aprendizado em compor do abstrato ao concreto. Então, para que nós tenhamos capacidade de entender, quanto mais concreto é aquilo que nós visualizamos, mais firme é o nosso entendimento. E não é o caso aqui, porque nós não podemos construir uma explicação de Deus como uma personalidade. Deus não é uma personalidade, não é um ser. Então veja, desde a etimologia da palavra, nós estamos, viciados a buscar essa interpretação. Mas o latim não foi a primeira língua. De 5 a 6 mil anos antes do calendário cristão, existiram civilizações, e essas civilizações, elas tinham a contextualização, uma contextualização de língua diferente do latim, e que essa contextualização formaram várias outras línguas e idiomas na Europa. Então, a civilização proto-indo-europeia, na questão linguística, começa a formar características de entendimento 6 mil anos antes do calendário cristão, antes da língua latina se tornar uma língua de grau de importância, pela civilização romana. Então veja, que coisa interessante. Neste idioma ancestral, essas línguas que eram faladas praticamente pela região do Mar Negro, essa língua, ela leva a compreensão de Deus com duas outras raízes. E só a língua portuguesa manteve a raiz de Deus como a raiz latina. Nós vamos encontrar nos outros idiomas outras raízes que não a raiz latina. E essa conotação do proto-indo-europeu mostra que a figura de Deus não era um ser, mas tinha a caracterização, a caracterização de algo celeste, de algo iluminado. Olha que coisa interessante. A sociedade proto-indo-europeia, formada por essas civilizações, era concebida por nômades, por tribos, além de ter uma diversidade dialética. E essa diversidade construiu então várias outras línguas, como o inglês, o bengali, o português, o russo, o alemão, o espanhol. Então a derivação linguística vem de uma dialética, de uma colocação linguística de mais de 5 mil anos antes da vinda do calendário cristão. Ora, por que eu estou abordando dessa maneira? Porque 6 mil anos, os seres humanos que talvez não tivessem conhecimento como temos nós hoje, encaravam a questão divina exemplificada por algo que pudesse ser observada por seus olhos, ou aquilo que estava no céu, ou aquilo que podia ser visto como luz. Olha que coisa interessante. E aí nós vamos observar que esta região, ela vai se sedimentando desde 6 mil anos atrás na Anatólia, na Turquia, que era um dos polos, um dos centros em relação à Mesopotâmia da inteligência e do conhecimento. Então a humanidade tinha uma sensibilidade do que era Deus, comparado com algo que não conseguia se explicar, mas não como uma personalidade. Bom, é este modelo que eu quero trazer um pouquinho já para a época, para a época
do século XIV a 1400 anos antes da vinda do calendário cristão. Nesses 1000 anos, com a evolução do contexto religioso aplicado ao Oriente, então construiu-se a ideia, não é, da construção de crenças em relação ao que não se compreendia como divindade. E daí nós vamos observar em 1500, nas obras da Capela Sistina, não é, onde todo mundo acredita que só Michelangelo trabalhou nela. Isso não é uma verdade. Havia um consórcio, né, de artistas como Perugio, né, como Botticelli, são pessoas que contribuíram para esses afrescos neste teto da capela e ao redor da parte interna da capela. E lá nós vamos encontrar a colocação da Gênese. Ora, o entendimento da Gênese vem do judaísmo, ele não vem do cristianismo. O judaísmo concebe o livro da criação, o Zohar, de maneira diferente, que vai ser ocupada pelos cristãos a partir do século III, século IV. Não é? Então veja que a contextualização do entendimento de Deus, de uma coisa que era abstrata, passa a ser concentrada, concreta, como o entendimento de uma personalidade. E assim trouxemos isso na civilização até os dias de hoje. Nosso objetivo aqui não é trabalhar e não é achar um certo, mas é mostrar qual é o grau de dificuldade que nós temos em desfazer o entendimento de Deus em relação a uma personalidade e entendê-lo como parte de tudo que está ao nosso redor. E assim então Kardec, em 1854, quando ele constrói a obra O Livro dos Espíritos, e foi uma construção com base nas suas anotações de perguntas e respostas por meio de vários médiuns, ele começa o primeiro capítulo perguntando assim: que é Deus? Observem que ele não perguntou quem é, e mais ainda, ele não perguntou o que é. Ele usou o pronome, aliás, ele colocou a partícula que é Deus. E o Espírito então, por várias mãos de vários médiuns, que não foi uma única resposta, trouxeram a que mais ficou evidente. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então veja, se Deus é a inteligência suprema, não há nada mais inteligente do que Ele. Se Ele é a causa, objetiva-se então dizer que o restante é efeito. E assim Kardec vai constituindo a ideia e consultando os espíritos por meio dos médiuns, e vai construindo a ideia. A ideia de que a causalidade, ela é eterna, porque há uma diferença entre eterno e infinito. Nós podemos ter coisas infinitas, mas que teve um começo. Mas aquilo que é eterno se perde na linha do tempo. Nós não conseguimos definir o começo e nem prever o fim. Então, a inteligência suprema é eterna em todos os recônditos do universo em que podemos alcançar as nossas vistas. Porque isto faz parte de uma contextualização e nós fazemos parte, por pequeno que somos em relação ao universo, dentro desse contexto. E mais, né? Quando Kardec pergunta ao Espírito, Deus é infinito? E o Espírito então ele diz que ele é explicado de maneira diferente, porque você não pode explicar uma coisa que você não conhece com uma outra que você também não conhece. Então, se nós não sabemos explicar o que é infinito, como nós podemos explicar algo que não é uma personalidade por algo que nós não conhecemos?
Então o Espírito devolve uma reflexão a Kardec, não é? E diz o seguinte: as perfeições são infinitas. Então a perfeição é resultado de uma inteligência, é resultado do processo inteligente e supremo, que opera em tudo, e nós vamos entender um pouquinho disso. E aí então, num outro tema, o Kardec começa a dizer: como é que nós podemos provar a existência de Deus? Então, a resposta ela veio de uma maneira interessante. O Espírito diz: como vocês costumam fazer com a sua própria ciência, estabelecendo axiomas, proposições. Ou seja, não há efeito sem uma causa. E nossa vida é assim. Todas as vezes que a gente cumpre algo, é porque nós estamos colhendo o resultado como efeito de algo que causou aquele efeito. E essa inteligência é que opera nesse processo. Ora, então nós somos o efeito de uma causa. E quando eu falo nós, eu não falo nós, somente nós. Eu falo nós como um todo que opera ao nosso lado. Isto é resultado de uma inteligência. Observem comigo. A ciência mostra para nós que a teoria mais aceita até o momento, e ela pode ser derrubada, porque a ciência ela muda o tempo todo, à medida que se evolui o conhecimento. O nosso universo ele está datado pela explicação científica mais aceitável, com 13,3, 13,4 bilhões de anos. O nosso planeta, ele consiste num resultado evolutivo de uma massa gasosa que já dura 4,5 bilhões de anos. Nós, seres humanos, só estamos encarnando nos 200 últimos mil anos. 4 bilhões e meio, 200 milhões de anos. Nós só conhecemos o contexto das civilizações do conhecimento nos 10 últimos mil anos. Então, nós temos que nos pôr a refletir. Isso não é o acaso. Não existe acaso. E tudo o que se encontra no céu não são pequenos buracos numa cortina negra. Porque durante o dia enxergamos a radiação do Sol atravessando o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera. E o nosso céu é azul. E agora de noite o nosso céu é estrelado. E só não vemos o azul porque não há luz. Então o nosso conceito de céu é um conceito abstrato, ele não pode ser concreto. Portanto, nenhum de nós vai para o céu. Mas nós ainda insistimos em fazer essas coisas que nos acompanham ao longo de todo esse tempo. Não é verdade? Tanto o reino mineral, quanto o reino vegetal, quanto o reino animal, separado pelo grau de consciência entre homens e animais, evoluíram em 4,5 bilhões de anos. Somos o que somos porque nesses 4,5 bilhões de anos há uma propositura de seres, de inteligências menores, que somos nós, os espíritos, estarmos aqui nos desenvolvendo. Mas a égide de tudo isso está baseada numa fonte primária, numa inteligência maior. Portanto, dessa maneira, nós aqui estamos estabelecendo um processo não explicativo, não é? Mas tocando, não é, na mente de cada um, aspectos que possam levá-los a um momento de reflexão, um momento de existencialidade, não é? E com base no quê? No sentimento que cada um aqui tem.
Porque dentro de cada um que se encontra aqui, como todos aqueles que estão lá fora, também nesses seres todos existe a intuitividade. E essa intuitividade vem da certeza de que há algo que nós não conseguimos explicar como uma pessoa, mas que opera em tudo. E por sua presença nos faz ter a certeza de que há um bem maior que um dia será alcançado por cada um. E esse um dia não é amanhã, não é o mês que vem, não é daqui 2 anos, pode ser daqui várias jornadas, como já vem acontecendo entre outras várias pretéritas que cada um carregou para chegar até aqui agora. E essa colocação, não é? Ela repousa na nossa consciência. Os evangelistas diziam que Jesus replicava sempre: eu e o Pai somos um. Quem era o Pai de Jesus? Quem era o Pai de Jesus? Não era José? Mas a que pai ele se referia? A José? Então a contextualização de pai significava fonte criadora. E se a gente procurar no aramaico, quando ele proferia a oração em aramaico, ele se referia à força criadora. Jesus era judeu. O que operava na época de Jesus era o patriarcalismo. Então sempre havia uma força maior coordenando a civilização. E esse entendimento nós precisamos trazer conosco, né? Então, o acaso é improvável, não existe. O que existe são os atributos que nos faz compreender que realmente essa inteligência está presente em tudo. E nós temos um hábito interessante, nós costumamos dizer assim: não, Deus é bom. Ora, se eu estou colocando a proposta de que Deus não é uma pessoa, como é que eu posso caracterizá-lo como bom? O que é bom? A construção que a inteligência nos proporcionou até esse momento, porque este contexto, ele foi construído não para passar rancores. E eu dizia outro dia, numa das casas em que eu fui convidado para dar uma palestra, e aí teve uma pessoa que falou assim: eu não concordo que todo mundo nasce bom, mas nasce. Nasce. Porque o nosso entendimento de bom significa ser hoje melhor do que nós fomos ontem. Significa que uma encarnação, ela é melhor agora do que já foi numa vida pretérita. Então, nossa correlação com o bom não é o nosso sentimento de bem-estar, mas sim daquilo que nos impulsiona a desenvolver a felicidade. Esse pensamento é de Joana de Ângeles. E é dessa forma que nós temos que entender o bom. Cada ser que encarna traz consigo a sua bagagem, que vai ter que ser desenvolvida ao longo da sua vida, amparada pela sua família, sustentada pela compreensão. Essa é a missão que nós temos. Nós temos essa missão. Não só melhorar a nós mesmos, mas entender o outro. Fazer com que esse entendimento possa ser o germe, observá-lo pelo outro na sua melhoria pessoal. Então, essa questão de Deus é bom, então Deus nos proporciona isso. Onde está Deus? Pense, onde se encontra Deus? No lugar mais próximo de você, dentro do seu ser. Por isso Jesus, replicado pelos apóstolos, dizia que ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Ele não estava dizendo que ele ia construir uma religião, que quem tivesse a religião ia chegar ao Pai. Não era disso que ele estava dizendo. Primeiro porque ele não foi nenhum formador de religião alguma. Quem formou a religião praticamente foi Irineu, no século II. Mas
a característica empática de Jesus, a maneira como enxergar o próximo, a maneira como cuidar do doente, a maneira de como respeitar aquele que errou, que falhou. É por esse meio que se vai ao Pai. Então, não vai-se ao Pai caminhando em estrada alguma, a não ser pelo caminho do seu próprio coração. Porque se a consciência de Deus está em nossa consciência, nós temos que achar Deus dentro de nós. Essa é a colocação. Então Deus não é um ser, Ele é imutável, uma inteligência que não se muda, então Ele não pode ser mudado. Ah, mas Ele é todo poderoso, porque não há como mudá-lo. Experimentem mudar a natureza. Mudem um terreno qualquer, que vocês verão que quando vier a chuva, ela vai achar o próprio caminho. Possa você colocar o que você quiser na frente, mas a chuva ela vai romper essas barreiras. E assim é com tudo que a natureza se propõe a se apresentar para o nosso desenvolvimento na natureza humana. Então, o Espírito faz uma colocação no final desse capítulo para Kardec, quando fala-se sobre o panteísmo, porque dá a impressão que esse contexto leva ao entendimento do panteísmo, ou seja, tudo o que está é de Deus, tudo o que Deus faz é Deus, mas não é isso. E o Espírito dá uma colocação interessante para Allan Kardec. É mais ou menos assim, olha, a inteligência de Deus, ela é revelada em suas obras, da mesma maneira que o pintor revela o seu dom no quadro. O quadro não é o pintor e as obras não é Deus. Esse é o entendimento. Parece muito abstrato, mas é um aspecto de reflexão para que a gente comece o nosso ano buscando Deus, não em quadros, não em preces somente, não em textos, não em figuras, mas dentro do coração. Essa é a minha reflexão para dividir com vocês nessa semana que a gente está iniciando agora. Muito obrigado pela atenção.